Pronto. Nesse momento, a reunião está sendo gravada, tudo bem? Sim. Então, ok. Vou só aumentar o volume, que eu estou escutando vocês muito mal. Pronto. Então, hoje é a aulinha de redação. Bom dia, professora Emily. E já vou perguntar... Oi, como Elisa. vocês estão. Estão todos bem? Sim. E na nossa aulinha de hoje, nós vamos tratar dois assuntos que sempre dão confusão nas redações. São os reis das dúvidas, os diálogos e os pronomes. Só para relembrar vocês que nessa segunda parte do ano, nós não estamos vendo conteúdos novos. Nós estamos fazendo... Gente, desculpa esse barulhão na porta que minha avó está saindo. Nós estamos fazendo revisões de tudo que a gente já viu. Ai, gente. Perdão, gente, eu não consigo. Olha aí, não tá aparecendo o negócio do mute. Desculpa. Então, nós estamos fazendo revisões de tudo que a gente já viu até o dia da prova, certo? Todo mundo aqui já fez a inscrição? Sim. É sempre bom perguntar, porque às vezes tem alguém perdido. Mostra aí, a pessoa já se encontra. Eu fiz a minha, só que eu não paguei ainda. Me ajude. Tipo assim, eu vou fazer de General Osório, só que eu ainda não sei. A minha mãe tentou pesquisar, mas não achou nada sobre como fazer a inscrição. É porque não abriu ainda as inscrições. Eu também vou fazer. Aí eu perguntei para a Luana, aí ela falou para mim que ainda não está aberto as inscrições para fazer. Ok, obrigada. Então, ok. Se você está aqui na sala e está perdido sobre inscrições, recomendo que entre em contato com o professor João, certo? Ou com a professora Alexandra, porque eles estão mais antenados nesses assuntos, ok? Então, vamos logo dar início à nossa aula de hoje, que está começando nesse exato momento. E de cara, a gente já vai falar dos pronomes. Gente, deixa eu vou pegar meu caderninho aqui. Alguém vai querer ler? Eu. Ana Beatriz. Certo. Elisa também quer ler. Ana Beatriz. Eu e a Ana. Certo. Ana Beatriz, Elise, quem mais? Elisa. Elisa. A Quem gente mais? conhece da escola. Mais alguém? Ok. Então, Ana, começa lendo aí pra gente o que são os pronomes. O que o inbox fala sobre os pronomes. Todo esse textinho? Isso. Sempre que falamos do uso dos pronomes, é bom ressaltar que também estamos considerando os nomes dos sujeitos. Usar pronomes não nos ajuda a evitar repetições, mas quando utilizamos nomes, isso também nos ajuda a evitar situações que podem parecer estranhas no nosso texto. A união de nomes aos personagens com pronomes corretamente aplicados fornece um texto com uma coerência muito boa. Então, aqui, gente, o que eu estou falando, né, nesse primeiro inboxzinho? Que nós precisamos dar nome aos nossos personagens e também utilizar os pronomes.
quê? A partir do momento que nós damos nome aos nossos personagens e usamos pronome, evitamos as repetições. O uso de repetições no nosso texto faz com que ele não tenha uma boa coerência. Vamos voltar lá no conteúdo de coesão e coerência. A coesão, nós tínhamos comentado que é a parte gramatical, a parte escrita, certo? Se o texto está sem coesão, ele está escrito errado. E se o texto está sem coerência? Estamos dizendo que o sentido dele não está legal. Só um segundo. Gente, o meu cachorro tá latindo, eu vou ali falar com ele rapidinho. Desculpa, gente. É que se eu não vou lá, eles não param. Aí vocês sabem como é. Daqui a pouco vai crescendo, crescendo. Oh, meu Deus. Então, o uso dos pronomes, juntamente com dar nomes aos nossos personagens, faz com que a nossa história tenha uma coerência melhor, certo? Vou passar aqui e a gente vai ver um exemplo disso. Professora, Então, o primeiro exemplo... a Isadora pediu para ler. Tudo bem, vou colocar aqui a Isadora na leitura. Então, nosso primeiro exemplo é quando nós não damos nome ao nosso personagem, tá bom? Então, como a gente vai... Dentro do trecho de pronome, nós vamos falar de quando nós damos nome, quando nós utilizamos pronome. O nosso primeiro exemplo é quando não damos nome aos nossos personagens. Então, quem já está com a gente faz um tempo... Prof, Adrian César quer ler. Tá, vou colocar aqui. Quem já está com a Luiz gente Otávio, professora. Ah, tá, o Luiz. Quem já está com a gente faz um tempo sabe muito bem que a gente já viu sobre isso, mas como eu disse no começo da aula, estamos fazendo revisões, ok? Só vou dar uma paradinha e olhar no chat. Gente, copiar ou não copiar o texto não precisa, tá? Porque essas aulas, se eu esperar vocês copiarem, a minha aula não vai fluir. Eu já tentei fazer isso, eu não sei se vocês lembram, dar um tempo para vocês copiarem, só que vocês levam muito tempo para copiar. E eu preciso explicar o conteúdo, então por isso eu não peço para vocês copiarem mais, ok? Depois eu posso mandar o PDF lá no grupo, e aí se você quiser copiar, porque tem muito texto aqui, tá? Então é muito difícil. Elisa, lê pra gente os 2 primeiros parágrafos. Tá. Minha vizinha tem uma... Só um minutinho. Minha vizinha tem uma cadela muito legal. Muito legal. Ela e a cachorra vivem juntas e gostam de passar À tarde, escutando o velho rádio rouco que tem na sala. Na sala falar novelas antigas. Um dia, a cadela da minha vizinha estava passeando pelo quintal quando viu um som estranho, sendo da velha casa de
ferramentas do fundo da casa. Certo. Continua pra gente, Isadora. Isadora, Eu me perdi. com medo, último pontinho. Com medo daquela cachorra correu até lá e descobriu uma coisa doida. Uma cobra. A cachorra saiu correndo e latiu para a vizinha. As duas foram até o quintal e a minha vizinha, cachorra matou. Quintal minha vizinha, cachorra matou a cobra. Por isso que hoje, em diazinho, estamos bem e verificamos o quintal. Isso, gente. Então, aqui um erro clássico que a gente já comentou muito sobre quando a gente tem um animalzinho na história e esse animalzinho não recebe um nome, certo? A gente viu aquela vez o exemplo da vaca, que ficou muito estranho, e aí a vaca da personagem Foi que muito deixou a estranho. história muito estranha. Gente, então, toda vez que você vai fazer uma história, é legal você dar nomes ao seu personagem, ok? Não importa se esse personagem é uma pessoa, se esse personagem é uma cobra, se esse personagem é um cachorro, se esse personagem é... Não importa, uma criança, um adulto. Isso, a Ana Vitória lembrou. Que era a vaca da Ana. Então, a gente leu essa história da vaca da Ana e sem um nome para a vaca, a história ficou como? Horrorosa, gente, de se ler. Igual aqui, a cadelona da minha vizinha, muito grotesco, não dá. Então, é sempre bom que a gente coloque nome nos nossos personagens, tá? Isso Parece vai que a gente ajudar... está falando da pessoa e não do animal. Isso, exatamente. Parece que a gente está falando da pessoa e não do animal. Nosso texto fica como? Parece até uma grande falta de educação. Por isso que a gente precisa dar nome aos nossos personagens. Se os nossos personagens não têm nome, o nosso texto fica confuso, fica horrível de ler. Não tem como. Imagina se ela tivesse uma cobra de estimação, a gente ia falar, aí aquela cobra estava lá pela casa. Não tem como. E isso, Ana, muito bem. É muito bom quando vocês realizam a conexão desses conteúdos. Aqui nós estamos falando de um texto sem coerência. Fica horrível o sentido desse texto. Aquela cobra peçonhenta da vizinha. Exatamente. Imagina, gente, um texto desse, aquela cobra horrorosa da vizinha. E se a vizinha tivesse um burro? Se o vizinho, no caso, tivesse um burro? O burro do meu vizinho? Não dá, gente, para vocês escreverem isso. Deem um nome para esses personagens. Ah, e o burro do meu vizinho chama Sérgio. Pronto, Sérgio, animal de estimação do meu vizinho. Já vira outra vida, vira outra coisa. Gente, pelo amor de Deus. Já tem, né? Deem nome. Pode falar. Tá sem coerência com coesão. Isso, muito bem. Tá sem coerência e com coesão. Por quê? Tá escrito corretamente, mas tá sem sentido. Você fica sem entender quem que é a cadela, se a cadela é a velhinha ou se a cadela é um cachorro mesmo. Isso é muito desagradável. Vou passar aqui. Ô, gente. A gente fica assim depois de ler esse texto, né? Não tem como. Amigo, você tá bem? Aham. Imagina, você escreve um texto desse e a Pro vai corrigir, a Pro fica exatamente desse jeito. Então, devemos dar nomes aos nossos personagens, assim evitamos erros graves, principalmente quando há animais na história. Quando tem um bichinho ali, a coisa fica ainda mais feia, certo? Sem um animal, a história já fica feia sem um nome. Com o animal, então, meu Deus do céu. Então, aqui a gente tem uma correção desse texto. Luiz Otávio, lê pra gente os 2 primeiros parágrafos.
Minha vizinha, Dona Alberta, é uma senhora muito agradável. Ela tem uma cachorrinha chamada Mia. E as duas são tão amigas que até ouvem novela juntos todos os dias. Gente, desculpa, eu não sei o que deu na minha Um cabeça. dia, enquanto Mia passeava pelo quintal, ouviu um som estranho vindo do pequeno depósito de ferramentas que ficava nos fundos do quintal. Continua pra gente, Ana Beatriz. Pro, depois eu vou querer ler de novo. Tá bom. Da Ana onde? Beatriz, lê pra gente até o fim agora. Mas de onde? Curiosa, Curiosa, ela foi até lá e olhou atentamente para ver o que estava acontecendo. Foi então que ela viu uma enorme cobra esperta, uma enorme cobra. Esperta, a amiguinha de Dona Alberta foi até ela e avisou com muitos latidos. Ainda bem que a dona chamou o centro de animais. Eles levaram a cobra embora. certo? Então aqui a gente tem um texto e qual a primeira característica? Nossa cachorrinha tem um nome. Não temos mais cachorrona, cadelona, cadela. Temos um nome para essa personagem. O nosso texto deixou de ser um texto desagradável, certo? Gente, a aula termina 10h50. Falta um bom tempo ainda. Agora ela começa 10 minutos mais tarde e termina 10 minutos mais tarde também. Então, aqui a gente teve um jeito melhor, mais agradável, mais coerente de entender esse texto, certo? Então, sempre deem nome para os seus personagens. Porque, cara, já pensou que estranho assim, da cor, tipo, uma elefanta, um hipopótamo, um jumento? Não dá. Então, igual Planta. falou, prof, igual a Ana Vitória falou. O jumento do meu primo lá ouviu um barulho estranho e tal coisa. Uhum. O jumento do meu primo foi de matar. Vai parecer que meu primo é um jumento. Exatamente. Então, a gente sempre pode, né, fazer algumas coisas para tentar Em vez de ser melhorar essa... grosseria, deve Isso. já parecer amigo, a pessoa já pode de ser seu amigo, porque achei que você estava falando dele, não do seu animal. Exatamente. Vamos lá para a próxima. Panetone? Oi, gente. Não tá querendo passar. Ó, que maravilha. Gente. Tá. Situação 2. Quando nós damos nome aos nossos personagens, mas não utilizamos os pronomes, fazendo com que nosso texto tenha repetições de palavras. Gente, esse daqui é muito mais comum do que parece e por isso eu já peço que vocês fiquem atentos. Às vezes a gente repete muito uma palavra sem perceber. Acontece, certo? Minha mãe fala assim, quando eu vou fazer um texto, eu faço no caderno, quando é da escola, eu faço primeiro do caderno para passar para a apostila. Aí minha mãe vê, aí ela fala assim, não precisa desse nome de novo aqui, você já colocou aqui, vai ficar estranho colocar aqui de novo. Tem que colocar um Faz nome. isso. Não pode repetir 2 vezes o mesmo nome em um parágrafo. É cada vez um nome em cada parágrafo. A mãe fala isso pra mim. Gente, porque igual a gente sempre comenta, não é que você tá querendo cometer aquele erro, mas acontece, você comete aquele erro sem querer. Aí quando você vê, você repetiu o mesmo nome 5 vezes na mesma frase. Então aqui temos uma história que vai nos demonstrar isso, e a história da Mariana. Elisa, lê pra gente os 2 primeiros parágrafos.
Mariana é uma menina muito engraçada e brincalhona. Mas Mariana, hoje tá Mariana de novo. Mas Mariana, apesar de ser tudo isso, não gosta de estudar. Foi por isso que um dia Mariana decidiu fazer um plano para roubar o caderno de estudo de seus colegas, pois ficou sabendo que a professora faria uma prova consulta. Prof, Isso. a gente Vamos lá. não lê um texto com erros. Você fica mais atrapalhado. É verdade. Isadora, lê pra gente os 2 últimos parágrafos. Gente, minha tentativa de fazer um colchete foi frustrante. Vai, Isa, lê pra gente. O professor cortou. Isadora, Oi. lê pra gente os 2 últimos parágrafos. Esse que tá com um quadradão marcado. Mariana foi até a sala onde seus amigos estudam. E Mariana estava quase pegando o caderno de um deles. Quando perceberam Mariana na sala, Mariana então dispersou e sentou-se com eles para estudar. O choque então foi que Mariana amou estudar com eles. Naquela tarde, Mariana voltou lá mais vezes antes da prova final e simplesmente pegou o gosto pelo estudo e tinha um caderno completinho no dia da prova. Gente, então quais as nossas considerações sobre o texto da Mariana? Repete muito, Mariana. Repete muito, né? Professora, muito assim, com coerência Isso é e coesão. Mas só que o contexto é meio difícil de entender por causa porque ela não estuda, né? É meio difícil de entender que vai pegando sobre a menina Mariana e depois vai pegando do contexto que ela não gosta de estudar. Então fica meio confuso para ler. Isso. Você se distrai tanto vendo essa quantidade absurda de repetição que você não consegue prestar atenção na história. Então, quando você não dá o nome para o personagem, é um problema, mas se você dá o nome para esse personagem e não usa pronomes, fica repetindo esse nome, o seu texto fica horrível. Não é agradável de ler. Estranho, difícil de ler. Exatamente. Fica ruim de compreender. Não fica legal. Então, a gente tem sempre que estar atento a isso. Aqui eu coloquei tipo um meme, né? Quando a mesma palavra se repete 3 vezes na mesma linha. Essa é a sensação. Gente. Peraí, Pro, deixa eu printar esse daqui. Tá bom. Então, a gente precisa evitar esses erros. Por quê? Porque, cara, fica um texto horrível. Quando a gente senta aqui na quarta-feira, a gente lê esses erros, qual é o intuito? O intuito é a gente ver esses erros e tentar não repetir eles no nosso texto. Então, vocês conseguem ver qual é a sensação de ler um texto que está com repetição? É terrível. Então, a gente sempre... uma coisa que eu falo, termina de escrever o texto e lê ele de novo. Você termina de escrever o texto no rascunho, vai fazer umas questões de matemática e depois você volta e lê esse texto de novo para ver, porque aí a sua cabeça vai estar mais crítica. Tenta se lembrar, né, das aulas, tenta ver se tem algum errinho. Minha mãe Então, aqui, pode falar. Quando eu termino uma questão, minha mãe... Aí eu falo, pronto, mãe. Minha mãe fala assim, lê de novo para ver se não tem nenhum erro, porque eu sempre esqueço pontinho em cima do i. Eu Eu também sou assim. Eu esqueço no i.
vírgula, esqueço um monte de coisa. Eu esqueço- também esqueço. Às vezes eu mesmo. escrevo palavras às vezes eu escrevo uma palavra 2 vezes, que nem era para escrever 2 vezes. Exatamente. Então, quando você está ali escrevendo o texto, você acha que ele está top, perfeito, meu Deus, o melhor texto da vida. Dá uma respirada e depois tenta ler de novo, e aí o seu olho ele vai voltar assim, achando os erros. Tipo, meu Deus, ó, aqui faltou uma vírgula, não risquei o tracinho no T, não coloquei pinguinho no I, não coloquei acento. Repetir demais essa palavra aqui, você volta com esse olhar mais crítico. Então, quando você termina um texto ou termina uma questão, é muito bom quando você volta para fazer essa revisão. Será que eu coloquei tudo como deveria ser ou será que não? É muito, muito importante voltar e fazer essa reanálise, né? Porque aí você consegue ter mais noção se você cometeu muitos erros ou não. Vou passar aqui. E, gente, como corrigir isso, né? Ô, gente. Como corrigir isso é através do uso de pronomes. Dei nome para o meu personagem, certo? Preciso de pronomes para substituir esse nome na minha frase. Gente, aqui que sempre tem, né? Quais os principais pronomes para eu utilizar? Então, a gente tem que usar o eu, o tu. No caso da primeira pessoa, a gente quase não vai utilizar. Por quê? Gente, minha irmã está solução. Prof, porque a gente fala menos nós que nós mesmos, Isso. né? A primeira Aham. pessoa, e falamos mais a terceira e a segunda pessoa. Exatamente. A maioria dos textos, na verdade, né? Eles usam mais sobre amizade, amigos, pessoas a mais, não só sobre a gente. Exatamente, muito boa. Foi o Luiz? Sim, prof, fui. E é exatamente sobre isso, gente. A maioria dos textos, por exemplo, quando você vai fazer uma fábula, raramente você está incluído nessa fábula. Na verdade, nós estamos escrevendo, nós somos, na maioria das vezes, um narrador onisciente. A gente sabe tudo que está acontecendo, a gente sabe tudo que nosso personagem sente, tudo que ele vê, tudo que os outros personagens sentem. E a gente só está ali observando toda aquela história e escrevendo sobre ela. Então, é muito bom que vocês tenham os pronomes guardadinhos assim na mente de vocês. Não sei se todo mundo já viu, mas tem uma vergonha minha no YouTube, né? É uma ajuda para tentar decorar essa tabela de pronomes. Quem não viu, recomendo. Ai, gente, que vergonha. Engraçado, foi engraçado o vídeo. Manda o link agora, que tem mais pessoas. Vou copiar o link. Eu vou mandar o link no fim da aula, tá? Eu tenho que abrir aqui no meu WhatsApp. Enfim. A aula da série é a última. Gente, essa é a última aula, tá? Da manhã de hoje é a última aula. E agora nós vamos ver o texto da Dona Mariana corrigido de uma forma mais agradável. Ana Vitória, você não viu o vídeo dos pronomes? Eu também não vi, pô. Mentira. Ah, tá. Ela viu e falou, gente, vocês já riram tanto de mim, como assim? Tá bom. E a Luiz Otávio. Não, Ana Vitória. Hoje de manhã é a última aula, mas ainda tem mais aula de tarde, né, Pro? Isso, exatamente, gente. Hoje de manhã é a última aula, só que temos mais aula à tarde. Luiz, como você sempre está ficando com os pedacinhos bem pequenininhos, lê pra gente esse texto aí.
Mariana é uma menina agradável, engraçada e brincalhona. Mas mesmo com todas essas qualidades, ela tem um defeito, não gostar de estudar. Um dia ficou sabendo que uma grande prova do exame final seria de consulta. E desesperou-se, pois seu caderno estava vazio e sem a matéria. Fui pensando nisso e decidiu ir até a sala de estudos, na verdade, desculpe, e roubar caderno prontinho de alguns de seus coleguinhas. Ela até tentou, mas quando estava quase pegando, um de seus coleguinhas entrou na sala e convidou-a para estudar. Naquela tarde, Mariana estudou com eles e amou. Voltou lá todos os dias e no dia da atividade ela estava com todo o material necessário anotadinho. Gente, então assim, é claro que algumas palavras com certeza vão se repetir no texto, mas de forma moderada é agradável, tá? De forma moderada, tudo posso, ok? Então, nós temos aqui muitas palavras se repetiram, tá de forma moderada, o texto consegue ficar ok. Não estou enjoada de tanto ler Mariana, parece... Gente, já escutaram aquela música da Galinha Pintadinha? Mariana conta até Mariana contar 10? Jesus. Eu ficar lendo no Constantino os textos. No Constantino? É que os textos são pequenos, da minha apostila não. O que é Constantino? Eu falo que é do IF. Ah, tá. Entendi. Então, gente, viram por que é importante usar os pronomes? Vamos tentar aqui juntos. Vou pegar aqui. Grifar alguns pronomes. Gente, para eu descobrir, né, o que é grifar, que delícia, porque eu não consigo entender. Ixi, já estou fazendo coisa errada. Então, vamos grifar aqui. Isso, vou pedir para quem for ajudar a grifar bonitinho, tá? Não ficar doando. Tem que grifar. Os pronomes aqui desse texto. Vamos juntos, pode começar. Desesperou-se. Mariana lamentável. Tem que fazer isso aqui. Daqui um pouco eu vou. Não. Isso, gente. Esse não. Certo? Então, vamos ver aqui. Mariana é uma menina agradável e engraçada e brincalhona, mas mesmo com todas as qualidades, ela tem um feito muito bem. Esse um dia não, tá, gente? Um dia não. Quem está fazendo esse questão? Sabendo da grande prova do exame, desesperou-se, sem saber a matéria, tá bom? Isso. Então, é muito, muito bom. Imagina, gente, se todas as vezes que a gente tem um pronome tivesse escrito Mariana, estaria complicado, né? Nós teríamos Mariana mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 8 vezes a mais a palavra Mariana. Então, por isso
é muito importante a gente evitar o uso das repetições de palavras. Por quê, gente? Porque, assim, o texto fica muito desagradável, a gente já viu isso, certo? Eu já apertei para o computador passar, mas ele está fazendo a graça dele, então vamos esperar um pouco. E agora, um Ele tá grande revoltado com a vilão. senhora. Ele tá, gente, ele é assim, sabe? Ele não gosta de mim. Eu faço sempre de tudo por ele, ligo na tomada. E ele fica emburrado ainda. E um grande vilão que nós temos aqui são os diálogos. Gente, eu não sei o que acontece com os diálogos, que todas as vezes que nós temos tentativas de aplicá-los no nosso texto, alguma coisa dá errado, algum erro não acontece e o texto se perde. Agora aqui, na sinceridade, um momento de fala. Gente, por que, né? O que vocês sentem quando vão utilizar os diálogos e, principalmente assim, no momento assim, que vai pedir sinceridade de todo mundo, por que vocês erram o diálogo? Qual a principal questão de vocês na hora do diálogo? Pode ligar o áudio e comentar, gente. Ó, eu vou falar por mim. Quando eu era mais ou menos da idade de vocês, eu tinha um problema com o diálogo que era: eu acabava não sinalizando esses diálogos, não indicava quem é que estava falando e eu soltava aquele diálogo no meio do meu texto e por isso, muitas das vezes, o meu texto ficava muito confuso, muito mesmo. Eu até usava o travessão, gente, mas eu não falava quem estava falando aquilo, então você tinha que ficar adivinhando. Então, eu tinha muito problema com diálogo quando eu era criança, né? E vocês, qual o problema de vocês com diálogo? Professora, o meu é só inventar a conversa. Depois já tenho que conversar. Esse é o seu problema com diálogo? O problema é a conversa e o nome dos personagens que eu vou colocar. Ah, entendi. Que eu vou incluir no diálogo. Professora, Pode falar. eu sou a Sofia. Eu voltei da aula e vim aqui participar da sua aula. É verdade, Sophie, você conseguiu. É, né, Sofia? Gente, que legal. Bem-vinda, Sophie. A gente está falando sobre os diálogos, a gente já falou sobre nomes e pronomes, e agora estamos falando sobre as nossas dificuldades com o diálogo. Gente, eu acho que a principal dificuldade no diálogo é a indicação dos personagens, que tem que ser muito bem feita, porque pensa assim, se na sua história tem 5 personagens e, de repente, você começa um diálogo sem indicar quem é que está falando, nós temos uma história completamente confusa, vocês não concordam? Vou passar aqui. Sim. Prof, Pode falar. pode mostrar um desenho que eu tô fazendo pra escola? Que a No professora fim da pediu? aula. No fim da aula você pode mostrar. Daqui a pouco já está acabando a aula, ok? Então, quem vai ler para a gente agora é a Ana Beatriz. Pode ler. Tudo? Isso. Diálogos no texto são legais? Sim. É inegável, eles dão um corpo mais estruturado para a nossa produção textual, sem falar que em tipos textuais com fábulas a existência deles torna tudo mais visualmente condizente, né? Com o tema. Mas é preciso saber aplicá-los com identificação de quem é o dono da fala. Respeito aos parágrafos, letra maiúscula,
e principalmente análise correta de quais situações realmente usar. Isso, gente. Então, aqui vamos destrinchar o que essa introdução está falando. Usar os diálogos é legais? Sim. Tem, por exemplo, nas fábulas, vamos pensar em todas as fábulas que existem. A gente pode pensar nos Buscos de Bremen, a gente pode pensar na própria Chapeuzinho Vermelho, né? Porque nós temos um lobo que fala. E na maioria dessas histórias, nós temos um diálogo. É muito comum. Esses textos realmente ficaram mais legais, mais mágicos, por causa dos diálogos. Só que eu preciso estruturar bem o meu diálogo, porque o que era para ser uma coisa muito legal, que ia deixar o seu texto super diferente, muito mais divertido e engraçado, pode fazer o seu texto virar um grande monstro nas suas mãos, ok? Então, eu preciso identificar quem é o dono da fala, quem foi que disse aquilo. Respeito aos parágrafos, então, toda vez que eu quero um diálogo, parágrafo, travessão, letra maiúscula, e daí eu começo o meu diálogo. E, principalmente, em que situações eu vou usar esse diálogo? É uma questão de lógica, assim, gente. Então, vamos lá. Vamos pensar que, por exemplo, o meu personagem, ele... Gente, vocês estão escutando a minha voz? Sim ou não? Estão escutando ela? Não. Ah, então tá bom. Ela tá falando no telefone. Fiquei nervosa. Então, no nosso... Vamos lá. A gente não quer confusão de fala. Então, faz sentido se eu pegar e falar... E aí tinham 20 pessoas reunidas e eu começar a escrever a fala das 20 pessoas? É agradável? Sofia, tudo bem? Beijo, Sofia. Obrigada por ter passado por aqui. Então, não é agradável. A gente não pode fazer isso. Gente, ó, meu cachorro já vem. Só um minuto, desculpa. Desculpa, gente, desculpa, um cara bateu aqui na frente de casa e o cachorro fica doido, vocês sabem, né? Olha lá, e ele não quer parar. Então, Os meus também. é desse jeito, né? Aí eu tive que ir lá ver o que era. Então, é muito importante que a gente pense muito bem. Quantas pessoas estão no meu diálogo? Até 3 pessoas para eu tentar descrever esse diálogo é agradável. Pro, quer dizer que não pode ter mais de 3 pessoas no diálogo? É claro que pode, só que pensa comigo. Quanto mais gente eu tenho no meu diálogo, mais as chances de me perder. E se eu me perco, mais as chances de errar, de escrever algo ruim. Entenderam? Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado. E era uma roda de 30 pessoas conversando? Pelo amor de Deus, não, né? Você vai escrever 30 diálogos, chega num ponto que nem o leitor está sabendo quem que é aquele personagem. Então, uma questão assim, sempre de moderar as coisas. E o primeiro caso que a gente vai ver, que também vai ser o único, né? Que os outros vamos tratar na próxima aula, é quando não utilizamos travessão e marcações para identificar e usar corretamente os diálogos. O que isso quer dizer, Pro? Quando você solta o diálogo dentro do texto sem nenhum sentido. E aqui, gente, a gente também vai falar de um assunto assim.
quando você pensa, né, isso acontece muito, que os diálogos contam a história inteira e eles são suficientes para a pessoa entender o que é que a história está contando. Então, eu já recebi textos de aluno que não tinha história, não tinha corpo do texto, era um diálogo de 6 linhas e acabou. Isso acontece muito e isso não é correto, gente. Então, vai vir aqui no nosso texto. Lê pra gente esse texto, Elisa. Tá. João Augusto era um menino legal, com vários amigos. Ele amava brincar, mas às vezes havia algumas brigas. Tô rindo com você. Não, tá não. Eu que tô com você. Sai daqui, seu chato. Vamos fazer as pazes? Tá bom. Fim. Gente, então vamos comentar sobre esse primeiro texto, tá? Pode falar. Primeira análise que eu vi. Não tem coerência. Segunda. Muito bem. Não tem Segunda. mesmo coerência. Ô, professora, a segunda análise que eu vi, isso daí não é um conto de fada, então não podia colocar o fim. Quem são só em contos de fadas colocam o fim. E a terceira é que tá mais ou menos meio difícil de entender. Gente, assim, sabe o que fica parecendo? Já viu aqueles filmes que o cara fala sozinho? Ficou parecendo isso. Aham. Que ele estava conversando com ele mesmo, não sei, que ele era meio doido, então não ficou agradável em nenhum sentido. A gente pode tirar muitas interpretações disso aqui, e interpretações não tão legais assim. Então, do nada, o João Augusto começa a falar, não sei com quem, é um amigo imaginário, eu não sei, é com ele mesmo, eu não sei. Ele briga com alguém que eu sei lá quem é e os dois já se resolvem. É as vozes da cabeça dele. Isso, parece isso, vozes da cabeça, gente. Essa foi a sensação que ficou. O que mais que a gente pode comentar desse texto? Entra naquela questão que eu falei para vocês, que às vezes a pessoa ela faz um diálogo e ela acha que esse diálogo é o suficiente para a história inteira. Então, a gente tem uma história com começo, diálogo e nada mais. E o uso do fim também no final. Eu acho que quando a pessoa faz um texto desse, ela entende, ela consegue ver que está estranho, que está confuso. Então, quando eu recebo, das poucas vezes que eu recebi redações, às vezes a pessoa me mandava uma redação e só tinha diálogo e ela colocava o fim no final. Por quê, gente? Porque até mesmo na cabeça de quem escreveu esse texto, estava estranho. Até mesmo na cabeça dela, ela entendeu que tinha algo estranho. Algo de errado não estava certo, né? Prof. Pode falar. E agora que você acabou de falar, o início, o sol e o diálogo, também estava faltando o clímax e o desfecho no texto. Exatamente, estava faltando muitos elementos, gente, muitos mesmo. Tempo, prof, estava faltando o tempo, o lugar, esqueci o que mais. Não, agora eu não lembro. Estavam faltando muitos elementos dentro do nosso texto. Então, gente, a gente sempre tem que se cuidar. Olha, eu vou falar por mim. Eu escreveria um texto desse. Tá faltando travessão na fala. Sim. Faltou organizar essas ideias, né? Talvez até tinha uma história boa para sair disso aí. Eu já fiquei para passar, só que esperar o computador decidir fazer a vontade dele. Então, né? Sentiram como é quando se lê um texto sem qualquer sinalização? É horrível. Então, gente, aqui eu tentei pegar uma característica que vocês já devem ter percebido. Eu vou até voltar. Eu espero que vocês já tenham percebido. Quando a gente lê um texto, quando a gente escreve um texto com diálogo, o diálogo ocupa muitas linhas, ok?
porque você vai ter que dar espaço, travessão, o espaço que diga o parágrafo, você vai ter que escrever quem é que está falando aquilo, isso ocupa muita linha. Então, eu peguei a história, né, do João Augusto e eu dei uma corrigida, mas ainda assim não ficou 100%. Foi só mesmo para a gente analisar como fazer os parágrafos, tá? Não para a gente, de fato, entender o começo, o fim, o clímax dessa história, ok? Então, aqui vamos ler a correção disso. Isadora, lê pra gente Isadora, lê pra gente tudo, que vai ficar muito ruim quebrar esse diálogo entre vocês. João Augusto é um menino muito legal e tem vários amigos. Eles amam brincar e se divertir. Mesmo que às vezes briguem. Certa vez, um desses coleguinhas, sem querer, estou a bola para fora da casa. E pronto, foi o suficiente para uma briga acontecer. Saia agora da minha casa, não sou mais seu amigo, disse João. Você está fazendo uma tempestade no copo d'água. Eu busco a bola e ficamos bem, respondeu Matheus. Eu admito que eu exagerei, finalizou João injetando. Vamos brincar então. Segue lá, e assim a amizade deles segue até hoje, mesmo que às vezes algumas briguinhas aconteçam. Isso, gente, vamos lá. Agora comentar sobre Professora, Pode falar. agora eu lembrei o que está faltando no outro texto. Além de ser o clímax e o desfecho, o conflito. Isso, muito bem, muito bem. Do nada eles começaram a brigar. Vamos até voltar lá naquele texto. Do nada eles começaram a brigar. Estou irritado com você. Foi muito do nada. Então, sempre tem que ter um motivo do porquê nossos personagens estarem fazendo certas coisas, do porquê nossos personagens estarem agindo de certa maneira. Então, aqui, ó, tenho o começo, descrevi quem é João Augusto, e já dei a primeira característica, que às vezes eles brigam, certa vez um de seu coleguinha, sem querer, chutou a bola para fora e pronto. Foi suficiente para que uma briga acontecesse. Vou até pegar essa caneta aqui e vamos juntos. Saia daqui agora. Então, primeiro elemento, parágrafo. Aqui no PowerPoint não tem aquele espaço, mas a gente sabe que no nosso texto tem. Parágrafo, travessão, letra maiúscula. Saia agora da minha casa. Não sou... Vixe, Elisa, esse ficou muito grosso. Não sou mais seu amigo, disse João. Então, eu preciso sempre mostrar quem é que está falando aquilo. Se eu solto isso sem nada, quem é que está falando? Não sei. João. Então, por isso, ó, dei uma sinalização, disse João. Você está fazendo uma tempestade num copo d'água, João. Eu busco a bola e ficamos bem. Quem que disse isso? O Matheus. E eu tenho que demonstrar que quem disse isso foi o Matheus. Então, olha lá. Gente, você tá na mesma que eu, hein, sua linha. Então, eu sei que quem disse isso foi o Matheus. Eu admito que exagerei. Finalizou, João. Completando. Vamos brincar então. Pega lá a bola. Então, mesmo que não... eu posso colocar essa sinalização da fala em vários lugares. Vocês conseguem ver? No primeiro e no segundo diálogo, no primeiro e no segundo travessão, eu tenho a fala, quem falou no fim da frase, eu também consigo colocar no meio. Eu admito que exagerei. Travessão, finalizou, João completando. Travessão, vamos brincar então. Pega lá, bola. Então, eu posso fazer assim.
vamos só ver o que eu poderia utilizar aqui no meio também, mas eu recomendo travessão, tá? Poderiam ser vírgulas, poderia ser lá no fim da frase. Então, é muito importante que haja uma sinalização. É uma coisa assim que às vezes a gente demora para aprender. Quando você está escrevendo, você sabe muito bem o que você quis dizer com cada erro, o que você quis dizer com cada falta de alguma coisa. Quando você faz a redação, para pensar que a professora não vai estar junto com você na hora de corrigir essa redação. A pessoa que está corrigindo a sua prova do colégio militar, ela não estará junto com você. Ela não tem como saber o que é que você quis dizer. Ela vai interpretar seu texto sozinha. Então, sempre é bom isso. E aí, terminando o texto, e assim, a amizade dele segue até hoje, mesmo que às vezes algumas briguinhas aconteçam. Então, é muito, muito importante a gente sinalizar, indicar, é essencial, é crucial. E nesse exato momento, agora, gente, aqui no chat, vou pedir para vocês me mandarem uma mensagem direta, o que significa? Quando vocês mandam só para a professora, e eu quero que vocês me mandam um texto com pelo menos 10 linhas digitadas, gente, que não dá muita coisa, com uma história que contenha personagens, pronomes corretos e principalmente um diálogo bem estruturado. Alunos da gravação da aula, nesse momento, então, vocês vão testar a habilidade que vocês aprenderam nessa aula. Eu vou parar a gravação, porque senão não vai fazer sentido, senão eu vou apresentar as mensagens diretas.